Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E hoje eu estou aqui para falar sobre um dos maiores clichês dos animes. Se não o mais padrão, assim, anime, mangá, jogo, livro, tudo que você imaginar, esse clichê é recorrente. Então eu vou dar 10 ou mais exemplos de quem segue o clichê, de obras que vão seguir esse clichê. Eu consegui encontrar mais de 10 até, eu não contei ainda, eu tenho que ler isso direito, de exemplos de que não seguem esse clichê. E que clichê é esse que eu estou falando? Eu estou falando da mania do protagonista, seja de shonen, das histórias em geral, ou seja, muitos protagonistas na ficção não têm os pais, seja por perda, abandono, desconhecimento, alguma coisa acontece que esses caras não têm os pais. Aí vocês vão lembrar do Harry Potter, que perdeu a Lilian, o Thiago Potter, James em inglês. Aí você vai ter vários outros aí, vai pensar em Naruto, vai pensar em várias referências. Então vamos abordar aqui exemplos que não têm os pais e exemplos de gente que de fato tem o pai. Tem o pai, tem a mãe, às vezes tem uma, não tem outro, mas tem alguma figura paterna no sentido de que de fato tem alguém ali pra, sabe, ser ali a figura ali, né, o pai. Então vamos lá com essa listinha. Eren Yeager. Eren Yeager. Vamos começar com o protagonista de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. E assim, o Eren teve uma criação paterna, materna até os seus 8 anos, alguma coisa assim, meio Batman, né? Opa, spoiler da lista! E assim, terão spoilers, porque assim, alguns pais que sumiram já apareceram, então vamos lá. Eren Yeager. Eren Yeager é filho de Grisha Yeager e da Carla Yeager, né? Que pegou o nome do marido. O lance é, a Carla é morta no comecinho da obra, e a gente vê isso como uma morte trágica naquela história da invasão de Shiganshina com a queda da Muralha Maria, né? A Muralha Maria foi destruída pelo Titã Colossal com a ajuda, né, do Titã Blindado, que nós já sabemos quem são, não vou dar spoiler para quem nunca assistiu e nem nunca leu Shingeki no Kyojin, mas de fato a Carla, assim, isso não é nenhum spoiler, a Carla morre logo no começo e é um dos fatores que motivam o Eren a ficar muito puto da vida. E mais à frente, e aí vai um grande spoiler para quem nunca leu, então estejam avisados, o Grisha Yeager, que era o Dr. Yeager, que foi muito falado no começo da obra, nós descobrimos que ele também está morto. E quem matou o Grisha foi o próprio Eren Yeager. O Grisha morreu para dar ao Eren o Titã de Ataque. Ele foi o portador do Titã de Ataque, ele já foge para Paradis com o Titã de Ataque. Ele é um dos caras que vem lá dos pessoais que estavam lá em Marley. E ele vem fugido, né? Porque ele seria executado e ele consegue o Titã de Ataque e ele vai e bate na porta da Muralha Maria lá em Shiganshina e o pessoal bota ele pra dentro. Ele era um médico, ele tava meio desmemoriado, mas ele vai, segue uma carreira de médico e vai executando algumas coisas e ele se sacrifica para dar ao Eren o Titã do Ataque e também a coordenada. Então, o Grisha, ele praticamente se sacrifica pelo bem do filho, entre aspas, né? Porque tem plots e plots sobre isso. Mas o Eren passa a perder os pais ali, né? No começo da obra e ele fica assim, revoltado. E esse é um dos grandes fatores que transformam o Eren em quem ele se torna lá do meio pro fim da obra, com a perda da Carla e do Grisha. Então, é um clichê. Não tem pai, Eren Yeager. Poderia citar a Mikasa e tal, que teve os pais mortos e assassinados, mas aí seria mais um roubo na lista, né? Mas vai ter alguns roubos na lista, calma. Eu vou colocar um pouco de referência também, com certeza. Vamos ao próximo. Uzumaki Naruto. Tem algum personagem
no clichê sem os pais mais óbvio que Naruto Uzumaki? Não tem, gente, não tem. Você pensa em criança órfã, eu já fui como você. Tururu, tururu, balanço. 300 flashback do balanço. O balanço apareceu mais do que a Tenten no anime e no mangá. Não vacila não, o balanço é o personagem principal. Se vacilar, ele é o protagonista da obra. Mas aí entra um fato. De fato, Naruto é um órfão. É um órfão porque seu pai, Minato Namikaze, quarto Hokage, e sua mãe, Kushina Uzumaki, se sacrificaram no ataque da Kurama, da Nove Caudas, à Vila da Folha. Que na verdade foi um ataque do Obito Uchiha. E aí o que acontece? O Minato se sacrifica para selar a Kyuubi no Narutinho, metade da Kyuubi, né? A outra metade ele colocou em si mesmo, o que fez ele voltar como um Edo Tensei overpower lá no meio da guerra. Legal. Mas assim, o lance é que o Minato vai primeiro, faz esse sacrifício, e a Kushina não resiste aos ferimentos, a biju removida, ela já tava com arrombo no peito gigantesco, e morre pedindo ao terceiro Hokage, Sarutobi, para que ele cuidasse do Naruto. Eu não vou entrar no plot que o Sarutobi foi um grande filho da puta e fez o Naruto viver na miséria, sem o amor dos pais e sem conhecer a própria história, completamente leigo do quem ele era, de por onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. Simplesmente botou o cara numa casa, dava miojo, leite estragado, uma mirreca pra ele sobreviver e falou: se vira aí, Narutinho, vai lá, tu é foda que nem teu pai, que nem tua mãe, você é fodão, cara, se vira aí. E o Narutinho cresceu sem os pais, e ele é o clássico exemplo de órfão. Quando você pensa em órfão em um anime, em uma obra, você vem com o Naruto na cabeça. E olha que bom ele conheceu os pais, pelo menos uma parte da mente dos pais com o chakra que foi usado no selamento. Ele falou com o Minato, posteriormente encontrou a Kushina, e aí mais à frente ele até reencontra com seu pai na versão Edo, e ele tem uma boa conversa com o Minato. Ele também teve uma ótima conversa, um ótimo papo. É emocionante, é muito legal, é um plot muito interessante. Você vê aquela cena dele chorando, dele reencontrando o Minato, dele reencontrando a Kushina, o abraço dele na Kushina. Nossa, cara, é assim, é lindo. Não tira o mérito, porque essa obra, e como todas as obras que tiram seus pais pra dar uma ênfase no protagonista, tem como objetivo que o protagonista seja o personagem principal e não tenha nenhum tipo de barreira que impeça a aventura, as loucuragens, as merdas que normalmente você pensaria: pô, será que um pai deixaria um filho fazer o que o protagonista tá fazendo? Normalmente não. E é por isso que os autores normalmente removem os pais da história. E aí, por isso que isso é um clichê muito recorrente. Então, Narutinho tá aqui encabeçando a lista. E calma que ele não vai ser o único personagem de Naruto nessa lista, nem nessa parte dos sem os pais, nem da parte com os pais. Porque protagonista de Naruto, a gente... tudo bem que é o Naruto, mas tem mais gente aí pra gente contar na história. E vamos pro próximo player que vai apresentar e vai recorrer nessa lista. Sasuke Uchiha. Segundo órfão protagonista de Naruto, sem dúvidas é o nosso querido... mano, eu não tenho tanto cabelo assim. Nosso querido Sasuke Uchiha. O cara que simplesmente perdeu toda a sua família, todo o seu clã, porque o seu irmão Uchiha Itachi decidiu que, bom, vamos levar o clã inteiro mesmo pra vala, vai dar certo, vai ficar bom. Sabe que eu vou te botar no Tsukuyomi umas 2, 3, 4 vezes aí, pra você ficar com raiva, pra você seguir um caminho que certamente vai dar bom pra você. Eu tô pensando no melhor pra você, Sasuke. Vou fazer você reviver a morte dos nossos pais algumas vezes, pra você ficar puto comigo e me caçar como vingador e tomar atitudes absurdas. E aí o plot do Itachi é burro pra caralho.
Porra, Kishimoto, você tava bêbado quando você escreveu o Itachi? Porque o Itachi... Nossa, mano, que bagulho que não faz sentido, cara. O próprio Itachi admite isso. Que, mano, se eu tivesse tido mais fé em você, talvez eu tivesse feito diferente. Se talvez fosse você na minha situação, você teria convencido os nossos pais. Teria dado um jeito, um outro... Eu entendo o lado do Itachi. Calma, não acho o Itachi um vilão. Eu só acho ele meio burro. É um gênio escrito de uma forma meio besta, sabe? Mas de fato, o importante para este vídeo é o seguinte: depois eu entro numa análise lógica sobre o roteiro do Itachi Uchiha, se faz sentido ele fazer o que ele fez ou se é só loucura da cabeça do Kishimoto. Mas o fato é que Sasuke perdeu seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, seus amigos, seus parentes, tudo, porque o Itachi e o Obito, que também ajudou, que também é responsável pela morte dos pais do Naruto, supera! Massacraram o clã Uchiha, transformando Sasuke Uchiha em um vingador. Tecnicamente ele teria que matar o Sarutobi também. Entendo. O Sarutobi já foi morto pelo Orochimaru, né? Então... Mas o fato é, Sasuke perdeu seus pais logo no começo, é um dos protagonistas de Naruto, sem dúvida, até porque se você excluir um pouco a Sakura, que tem uma relevância até questionável no plot principal, e se você botar a Tenten no time 7 e dar ela, sabe, alguns momentos de habilidade de cura, alguma coisa assim, um suportezinho e tal... A Sakura meio que é, sabe, ela não faz um peso tão grande assim, né? A Sakura é meio irrelevante, então... Desculpe, Sakuretes, fãs da Sakura, calma, não ergam as tochas. Eu gosto da personagem até certo ponto, pelo que ela se tornou, não pelo que ela fez. Mas de fato, ela é a terceira protagonista, mas... deixa bem a desejar. Nossa, gente, como o autor vacilou com a Sakura, mano. Não tô falando de nível de poder, eu tô falando de dar uma relevância mais importante pra história. Porque quando ela poderia ter participado, feito alguma coisa e tá junto, ela não tava. E não tava porque o autor não quis que ela tivesse. E aí o roteiro sacrificou a Sakura. Não sou eu que fiz a Sakura ficar irrelevante na história, foi o autor. Foi o Kishimoto, reclama com o Masashi Kishimoto. Ele que fez isso. Eu não tenho nada a ver com essa história. Foi o Kishimoto que escreveu desse jeito. Ele poderia ter dado uma importância muito maior pra Sakura no decorrer da história e ter dado importância porque não faz sentido nenhum o Naruto ter todo o peso de correr atrás do Sasuke e a Sakura tipo assim... Ah, eu vou ficar aqui torcendo por você, Naruto. Me promete, resolve a parada. Vai, Naruto. Vai, resolve, Naruto. Não amava o cara. E sério. Que ela não foi atrás. Ah, mas... a Tsunade não ia deixar... Que se foda a Tsunade, mano. Ah... Porra, pensa você. A sua mina tá num parafuso, numa nóia, alguma coisa prejudicial e você tá vendo, a pessoa que você ama tá deixando a vila, você tá mandando, o seu companheiro tá indo com várias outras pessoas num time de busca e tu vai ficar pra trás? Torcendo pelo melhor? Ah, mas eu não tenho força. Foda-se, mano. Eu iria... Quero que se foda, eu dava um jeito. Tira a força do cu, eu faria alguma coisa. Por alguém que eu amo, eu iria até o quinto dos infernos, que se dane, massacrava o capeta se precisasse. Amor de verdade é um bagulho que assim... é foda. E por isso que eu penso, a Sakura nunca amou o Sasuke realmente. Era crush de adolescente, não era amor. Era crush de adolescente. Crush de adolescente, foda-se, sabe? Amor de verdade, você mata e morre pelo amor que você sente. E que não é o caso da Sakura. Mas mais pra frente esse amor amadurece e tal. Ela dá várias provas. Não precisa fazer um contra-vídeo, mas se quiser fazer, eu adoro. Pode fazer. Vamos conversar. Debate com o pai aqui. Bye. De fato, o Sasuke é um órfão e é um clichê. Normal. E calma que tem mais gente pra gente colocar aqui. Que talvez não seja a protagonista principal, mas é de fato muito importante dentro da obra de Naruto. Vamos ao próximo. Hatake Kakashi.
Ainda falando de time 7, a gente não pode deixar o Jonin, o cara que era o capitão do time 7, Hatake Kakashi. Ou Kakashi Hatake. No brasileiro, né? É Kakashi Hatake. De fato, ele também é um órfão. A gente sabe que a mãe do Kakashi morreu muito cedo, quando ele ainda era criança. E, de fato, ela nem aparece. A gente não tem citação nenhuma sobre a mãe do Kakashi. A gente sabe que ela morreu muito cedo, muito antes das coisas piorarem dentro da história de Naruto. E o Kakashi perdeu o seu pai porque ele decidiu: vou jogar no Vasco, vou agora pro Vasco, Vascão, vambora. E ele foi pro Vasco. E isso tornou o Kakashi órfão, muito cedo também. Além de órfão, ele perdeu o seu amigo Obito Uchiha, a sua amiga Rin. Qual que era o sobrenome da Rin? Não tem. E mais à frente ele perdeu seu mestre Minato Namikaze, pai do Naruto. Então, de fato, o Kakashi é um exemplo padrão, assim. E como ele, de fato, é um dos protagonistas da obra, assim, até porque por vários momentos o Kakashi ele vai carregar o pote, ele vai ser extremamente importante do começo ao fim de Naruto e vai continuar importante por muitos momentos. Não dá pra negar que o Kakashi ele tá lá junto com o trio Naruto, Sasuke, Sakura, e de fato mais importante do que a Sakura. Mas vai estar lá. Ele é o capitão do time. Então o Kakashi vai entrar pra lista assim, e chorem, mas vai entrar. O Kakashi também é um órfão, também é um clichê dos animes. Ah, ele perdeu o pai, já tinha perdido a mãe, aí ele perdeu o amigo, ele não tem clã, porque não sei o que. O Kakashi é Senju, histórias, ele é neto do Tobirama. Caso do cabelo branco. Com aquela história que o Jiraiya é filho do Tobirama. Irmão do Sakumo Hatake. E de fato Sakumo decidiu jogar no Vasco, mas ensinou uma grande lição ao Kakashi e inicialmente ao Obito, que repassou essa lição e reforçou essa lição na mente do Kakashi. E assim, aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. E de fato, sabe o talarico, o amigo, eu vou pensar em mim. Lixo. O cara que abandona os seus amigos, que abandona os seus companheiros é um lixo. E essa é uma lição de Naruto que vai valer pra sua vida, pra minha vida, pra vida de vocês que estão assistindo, pra vida dos caras que não estão assistindo. É uma lição universal. O cara que dá as costas pros seus amigos, pras pessoas que confiam nele e que ele supostamente deveria confiar, que dá as costas pra tudo isso, é um lixo. Não se abandona amigo, não se abandona família, não se abandona quem você ama, quem você preza, seus companheiros você não deixa pra trás. Jamais. É lixo. Quem abandona a missão é um lixo, e quem faz o abandono de um companheiro é pior do que lixo. Só pra relevar a frase, é pior do que lixo. E de fato, essas perdas, essas tragédias tornaram o Kakashi um órfão. E de fato, se avaliar assim, a história das histórias tristes de Naruto, o Kakashi é um campeão de superar as histórias tristes, porque ele de fato perdeu todo mundo e não sobrou quase nada no final. Ele tinha rivalidade com o Gai e a própria vida. Não era muita coisa. E eu podia até botar o Maito Gai na lista, mas aí a mãe dele sabe-se lá onde estava, e o pai dele se sacrificou para matar vários espadachins da névoa. Relevante, muito bom. Mas aí assim, não vamos fazer uma lista só de Naruto, ia ficar um vídeo só de Naruto. Então calma lá, a gente vai passar por outros animes. Vamos parar de botar Naruto aqui um pouquinho. Asta, Black Clover. Asta, protagonista de Black Clover. Um dos protagonistas de Black Clover. Gente, a história do Asta, assim, até o plot de como é o Asta é muito parecido de como é o Naruto. O cara que grita, o cara que quer ser alguém, o prefeito da vila, né, que é o Hokage. No caso do Asta, ele quer ser o Rei Mago, que é o prefeito do país, é o presidente, praticamente. Só não tá superior ao rei, que é um inútil em Black Clover. O rei é uma merda em Black Clover.
É sério, não faz nem sentido, porque nenhum dos reis magos falou assim: ô rei, vai tomar no teu cu. Porque o rei atual, pelo menos, é um bosta. Tem a magia de luz, mas não sabe usar. Mas aí eles jogam pelas regras e tal, da mesma maneira que... Ai, gente, o Sr. Feudal em Naruto é um bosta. É um puta merda. Ninguém vai contra esses caras. Talvez eu faça um vídeo falando... hierarquias que não fazem sentido lógico, assim. Mas aí se você parar pra pensar, o Brasil não faz sentido lógico, assim. Por que a gente tem um presidente analfabeto? A outra opção é um imbecil que fala merda o tempo todo. E a gente tem um congresso composto por um monte de acéfalo burro pra caralho. Ai, um senado ridículo, um STF onde só 2 dos 11 conseguiram ser juiz de primeira base, sabe? O juiz de primeira instância. Dos 11, 2 passaram num concurso público na vida. Os outros até tem alguns méritos, etc e tal, mas não faz nem sentido pela Constituição de 80. Ah, eu vou falar demais. Não, calma, isso não é um canal político. Talvez eu fale sobre isso num vídeo que coisas que não fazem sentido sobre hierarquia de poder político nas obras. Em Black Clover não faz sentido nenhum os caras seguirem um rei que é um banana, que é um merda, e o rei mago simplesmente é um cara que tem que fazer tudo, salvar o povo, fazer acontecer, etc. Enquanto outro só vira no luxo, ai, me salva, não me deixa morrer não. Aí foda-se o povo, me salva, né? Que é basicamente o plot de Black Clover. Mas voltando aos órfãos, Asta, o protagonista principal de Black Clover, junto com Yuno, de fato teve uma mãe que nós conhecemos, mas ele não foi criado pela mãe. A mãe era Licita, que era a mãe do Asta, e também, consecutivamente, era a mãe adotiva do Lieb, o demônio que vive no Grimório de 5 Folhas do Asta. Então, assim, de fato, era a mãe do protagonista e seria o equivalente ao poder do protagonista, que seria o Lieb, né, que dá o poder da antimagia para o Asta. E, de fato, essa mãe não apareceu pro Asta. Ele não conhece a mãe. Ele é um órfão, desde o começo, criado no orfanato pelo padre, que, no caso, é o padre que cuida do orfanato lá aonde ele inicialmente inicia a sua jornada junto com o seu irmão de criação, Yuno. E aí o pessoal fala assim, tá, a gente sabe que a mãe é a Licita. Quem é o pai do Asta? E aí tem teorias e várias teorias, mas assim, só por curiosidade, tem uma teoria que o pai do Asta é o Lúcio. Que é assim, a teoria popular até, que seria o Rei Mago, né? Que é o pai do Asta, pois ele não consegue ver o futuro do Asta em seus planos, o que seria uma anomalia. Tem gente que acha que o Julius é o pai do Asta, o rei anterior. E talvez ele possa ser o pai. E aí tem outras teorias, né? Que incluem o próprio Astaroth, que seria a alma demoníaca de Lúcio. Ou até mesmo tem uma teoria que até seja interessante, que o pai do Asta seja a própria Mana, que ficava sendo sugado o tempo todo pela maldição que a mãe do Asta tinha. Então, no caso, a mãe do Asta, que infelizmente falece protegendo o Lieb, que é o habitante do Grimório de 5 Folhas, que ele cita, gerou o Asta através de um resquício de mana, né? Porque ela tinha a mana dela drenada por causa da maldição. Ou talvez o Asta seja um próprio fruto da maldição, progressivamente, onde ele seria um ser demoníaco, em essência, misturado com a essência da sua própria mãe. Mas de fato, Asta é um órfão em Black Clover, tanto que ele foi abandonado no orfanato. É um protagonista que fica gritando, que quer ser prefeito da vila, é assim, é o Naruto com cabelo diferente, habilidades com espada. Coisa que o Naruto até tem. Tem umas ceninhas legais do Naruto com espada. Na verdade tem uma cena relevante, que é contra os ninjas da Vila da Nuvem,
onde a Sakura toma um chutaço na cara e... Porra, mano, bota o nível da Sakura lá embaixo quando essa cena acontece. Anyway, o protagonista, Asta, de fato é um dos que segue o clichê. Meu pai e minha mãe não estão aqui. Pobre Asta. Yuno Grimberau. Nossa, que nome difícil de falar. O Yuno Grimberau. E assim, a gente já sabe quem são os pais do Yuno. E ele não conheceu seus pais porque seus pais faleceram. O órfão também foi criado junto com Asta lá em Hag pelo padre. O padre poderia ser o pai dos dois? De fato, ele é uma figura paterna, mas não é exatamente, ele não vai se adaptar para essa lista. Então, os pais de Yuno são Loice Gimberreal e Ciel Gimberreal, que eram o antigo rei e a antiga rainha do reino de Spade, o reino Espada. Respectivamente, Yuno é, na realidade, o príncipe herdeiro do trono do reino Spade, mas ele foi deixado no orfanato da Vila Hag, justamente com Asta, quando ainda era um bebê. E é juntamente com Asta, com uma puta coincidência. Roteiro. De fato, ele foi criado, ele chegou junto com Asta, os dois chegaram juntos. No caso, a mãe do Asta, Alicita, deixou o Asta e, por algum acaso, um dos fugitivos do reino Spade trouxe o Yuno junto e, por acaso, eles deixaram ambos os bebês ao mesmo tempo. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, o mesmo tempo de vida, alguns meses só de nascimento. Então Yuno e Asta foram criados como irmãos lá no orfanato da Vila Hag, pelo padre. Então, assim, a gente sabe quem são os pais do Yuno, a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, que eram o antigo rei e a antiga rainha, porque o reino Spade sofreu um belo golpe de estado, aonde ele só foi refugiado para um outro reino, que no caso foi o reino Clover, o reino de Paus, para quem não entendeu, Spade, Clover, aí você tem o reino de Copas e o reino Diamond, ou seja, o reino do coraçãozinho no baralho e o reino do diamante no baralho. Black Clover. Mas de fato, Yuno é um outro protagonista órfão, e é um clichêzaço, gente, é um clichêzaço. Mas assim, o desenvolvimento do Yuno até que foi muito satisfatório. A gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, até um pouco melhor do que o desenvolvimento do Asta, que a gente não faz nem ideia de quem é o pai do Asta. Tem gente que imagina que o Asta seja filho de um dos membros dos Touros Negros, assim, parente, né, seja irmão, primo, que é aquele rapaz que eu esqueci o nome, que também tá lá controlando tá controlando a base dos Touros Negros, que é aquele menino lá que também suga mana como se fosse a mãe do Asta. Talvez eles sejam parentes. Mas o autor ainda não continuou a história de uma forma relevante que a gente saiba se eles têm de fato um parentesco ou é só uma coincidência que a Alicita tinha esse problema de puxar mana e o outro menino que eu não lembro o nome, de fato eu não lembro, faz tempo que eu não vejo Black Clover e assim, o mangá tá voltando e talvez a gente tenha uma continuação do anime já anunciada. Vou assistir, porque eu gosto da obra também, eu gosto de Black Clover, eu acho que é uma das obras mais interessantes, das obras mais moderninhas que vem saindo por aí, junto com, na época tinha Naruto e tal, e hoje o Naruto tá lá em Boruto já, mas Black Clover ficou um pouquinho pra trás. Mas de fato o Yuno é também um clichê, não tem papai, não tem mamãe, foi criado sou órfão, e assim, faz parte dos clichês. E agora vamos sair um pouco de Black Clover e falar de um outro anime, vambora! Son Goku, Kakaroto. De fato, esse é um protagonista que todo mundo conhece. Talvez seja o personagem de anime mais conhecido do mundo. Son Goku, vulgo Kakaroto, é um Saiyajin órfão. E o Goku se tornou órfão 2 vezes praticamente. Assim, inicialmente, biologicamente falando, ele se tornou órfão porque Bardock e Gene, seus pais biológicos, foram mortos no ataque do Freeza ao planeta Vegeta. Bardock morreu tentando contra-atacar o Freeza e a Gene, consequentemente, foi morta na explosão do planeta Vegeta. Goku se tornou um órfão, mas não exatamente aí.
O Goku, quando veio à Terra, foi encontrado e criado por Son Gohan, que o instruiu a seguir as artes marciais e ao estilo Kami / Mutaito, mestre de Kami e mestre de Son Gohan, avôzinho do Goku. Só que, como a história do Goku é bem trágica, Son Gohan foi morto pelo próprio Goku. Quando ele se tornou um Ozaru ao olhar para a lua, Son Gohan não resistiu à batalha, não sobreviveu ao ataque de um Ozaru sem controle, que era o caso do Goku. Então, Son Gohan também falece. Apesar de que o Goku foi criado por um bom tempo pelo Son Gohan, até os seus quase 10 ou 12 anos, de fato, quando a Bulma o encontra no começo de Dragon Ball clássico, comecinho do mangá, o Goku ele já tinha sido criado, já tinha batido a cabeça, já tinha sido treinado em boas partes nas suas artes marciais pelo Son Gohan, mas de fato o Goku é um órfão e é por isso que ele tá nessa lista. Ele segue o clichê absoluto do protagonista sem pai e sem mãe. De fato, o Goku nunca conheceu seus pais e pouco ouviu falar dos seus pais e um pouco mais do Bardock em Dragon Ball Super. Anos depois, quase 50 anos depois do seu nascimento, o cara tá velho. E lá na saga Granola ele vai saber um pouco mais sobre o seu pai através do registro do Scouter, do Bardock, guardado por um Namekuseidin, pai do Granola, de criação, né? Pai de criação. Já que a mãe do Granola também faleceu e o pai do Granola a gente nem faz ideia do que é. Mas como a gente nós estamos falando de protagonistas, então de fato Son Goku é um pilar do protagonista que não tem pai, não tem mãe e foi criado por alguém com amor, carinho, no caso Son Gohan. E o Goku simplesmente vai fazer parte dessa lista como um dos órfãos. E de fato, ele segue a sua vida, ele cresce, ele tem um grande crescimento. Principalmente de Dragon Ball até Dragon Ball Z, o mangá escrito inteiramente por Akira Toriyama. Até o final do mangá de Dragon Ball, Goku tá excelente. Aí ele vai ficar meio demente em Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima. Ai, meu Deus do céu! Não pode falar que Daima é ruim? Eu não gostei. Eu achei Daima meio... transformar ele em criança de novo. O mesmo plot ruim. Pegaram a parte ruim do GT e botaram em Daima, mano. Não. Mas em Daima ele tem a transformação do Dragon Ball GT, o Super Saiyajin 4, mas é outro esquema, é outra história. Eu teorizei que ia ter Super Saiyajin 4, tanto de sair o Daima e eu acertei. Só não foi exatamente como eu imaginei que ia ser. Até porque Daima não explica porra nenhuma, não tem ligação nenhuma com o Super, é simplesmente parece mais duas linhas temporais diversificadas, porque eles se divergem em vários pontos. Tem vídeo disso no canal, mas o importante é a gente citar de fato o Goku encabeça a lista também como um dos protagonistas clichês órfãos. Parabéns, Goku, você tá em mais uma lista. Pena que você matou seu avô Gohan. Talvez você fosse pra outra parte da lista, mas infelizmente não dá. Era muito novo quando o Gohan morreu. E apesar de que assim, ele tem lembranças e ele até reencontra o seu Gohan após a morte. E é um reencontro lindo, vovozinho, maravilhoso. Se vocês não viram, espero que vocês assistam essa cena, porque é de, assim, dá uma aquecida no coração, gente. É muito bom, muito bom. E a gente até pode contar como de fato parte da criação o próprio mestre Kami. Não é um pai do Goku e tal, mas ele é um mestre que o Goku respeita muito. Mas assim, o avôzinho nele, o Son Gohan, o avô, não o filho, de fato é o pai de criação do Goku, mas ele é um órfão. Então ele tá aqui na lista por causa disso. Vegeta, Dragon Ball. É um fato que o Príncipe Vegeta é um órfão. E sim, sem dúvidas, é um dos principais protagonistas de Dragon Ball ao lado do Goku. Sei que algumas partes Son Gohan, filho de Son Goku, é protagonista em, assim, dá pra dizer que ele é o protagonista de Dragon Ball Z, o começo até a saga Namek, até parte da saga
Namek, onde ele enfrenta o Freeza, mas apesar de ser o Goku que derrota o Freeza. E também na Saga Cell. E também na Saga Buu. De fato, em Dragon Ball Z, o protagonista é muito mais o Gohan do que o próprio Goku. Mas o Vegeta vai dividir esse protagonismo o tempo todo. Tanto em Dragon Ball Super e também em Dragon Ball Daima. O Vegeta é um dos protagonistas e também é o plot do órfão. Vegeta perdeu seus pais, a mãe que ninguém sabe quem é. Rei Vegeta, o que você andou fazendo, rei? Ô meu rei, quem que é a mãe desse cara? Quem era a rainha do planeta Vegeta? É um plot não trabalhado. Gente, tem teoria de... Nossa, não. Olha a loucura. Tem gente que acha que Raditz era meio irmão do Goku e meio irmão do Vegeta. Porque o Rei Vegeta pegou a Gine também. E o Raditz tem as entradas do Vegeta. E do Rei Vegeta o cabelo. Porque... E aí o Raditz é irmão do Goku e do Vegeta. Filho da Gine. Bardoa corno. Tem gente que acredita nisso aí. Meio merda. Mas o fato é, o Rei Vegeta foi morto também no episódio que Freeza faz toda a destruição do planeta dos Saiyajins, o planeta Vegeta. De fato, o Rei Vegeta também vai pra vala e o Vegeta, príncipe dos Saiyajins, perde seu pai, que era o rei dos Saiyajins. E aí, então, também temos aí como plot um protagonista sem pai, sem mãe, que também não tá ligando muito pra isso. A gente nem sabe quem é a mãe, e a gente sabe que o pai morreu. Vegeta encabeça a lista também. Pobre Vegeta. Inoue Orihime, Bleach. De fato, junto com Ichigo Kurosaki, Inoue Orihime é sim uma das protagonistas, talvez. Ela não é tão importante. Maluca, ela casou com o protagonista. E ela vai ser pilar de vários pontos da obra. Ela vai curar muita gente, ela vai ter um poder absurdo. Ela vai ser especial pra caralho. Eu sei que o pessoal que gosta de shippar o Ichigo com a Rukia não vai, assim, aceitar isso muito bem, mas é um fato que a Orihime é uma das protagonistas, sim. Tanto que a saga do Ryoko Mundo é focada completamente na Inoue. A Inoue, a Orihime, né, nossa querida... cara... Que personagem desenhada. Nossa, o Tite Kubo tem um talento para desenhar protagonistas e personagens femininas tão bom. Cara, que talento. Talento muito bom. Nossa, assim, para citar, né? Tite Kubo. Como você é bom pra desenhar protagonista feminina, cara. E não falando só da Inoue, não. Você tem várias personagens femininas em Bleach que eu falo, cara, que cara bom pra desenhar personagem feminina, mano. Muito bom. Mas o fato é, a Inoue perdeu seus pais em um acidente, o seu irmão se tornou um Hollow. E ela é, de fato, uma das principais de Bleach e também segue o plot de não tem papai, não tem mamãe, sou órfão. Não tem família praticamente agora, porque o seu irmão virou um Hollow. Já era. E ela se apega muito ao protagonista Ichigo, aos seus amigos, ao Sado, vai se apegar até mesmo aos outros membros, assim, principais do anime. Inclusive ao Ishida Uryu também, que afinal ele também é um dos protagonistas. Mas nesse caso ele tem pai e só não tem mãe. E aí não dá pra botar ele na parte de sem pai e sem mãe. Mas a Inoue dá sim. A Inoue também segue o plot. Perdi papai, perdi a mamãe, perdi o irmão. Tenso. Então a Inoue tá aqui também. Tanjiro Kamado, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Falando dessa safra moderna de animes que nós temos aí, nós temos Kimetsu no Yaiba com Tanjiro Kamado, nosso anime de Demon Slayer. E Tanjiro também segue o plot do protagonista órfão, junto com a Nezuko Kamado, sua irmã que se tornou um Oni.
Mas aí botar Nezuko vai deixar essa lista maior, mas tá agregado, tá junto. Justamente porque Tanjiro e Nezuko perdeu toda a sua família num ataque do Muzan Kibokushiju. O Muzan. Michael Jackson. E o Muzan simplesmente acabou com a família Kamado. Simplesmente devastou a família Kamado. Tanjiro e Nezuko são órfãos. E dá pra colocar os dois no mesmo balaio aqui. O clássico protagonista órfão. Aí eu poderia colocar Zenitsu. Dava. Poderia colocar o próprio Inosuke. Dava. Mas aí eu vou crescer demais essa lista. E calma que a gente ainda vai falar dos que quebram o paradigma. Batman, DC Comics. Dá pra pensar em órfão e não falar do Batman, clássico da DC Comics? Falar de perder os pais, todo mundo vai lembrar do órfão Bruce Wayne. Sem pai, sem mãe, Thomas Wayne e Martha Wayne morreram com Joe Chill em um assalto trágico após o Batman ver um filme da lenda do Zorro. Em um beco escuro em Gotham, Martha Wayne e Thomas Wayne foram baleados e mortos por Joe Chill, o que futuramente acarretou na criação do Batman, um personagem criado com base na perda dos seus pais. É o órfão supremo, Batman. Eu não posso não citar ele como um caso especial. E aí o vídeo até vai ficar mais longo do que eu queria, mas eu tenho que falar disso. De fato, dava pra citar, dava pra crescer essa lista em 20 vezes. Se eu pegar vários personagens de HQ, eu vou poder falar de Peter Parker, eu vou poder falar de Batman, eu vou poder falar de vários outros personagens e como contra-efeito, eu vou poder falar de Super Choque, vou poder falar de outros personagens que de fato ainda tem algum dos pais, pelo menos, vivo. Mas de fato, Bruce Wayne é o órfão mor. Lá da década de 40, 50, quando o personagem foi criado, desde em diante, Bruce Wayne é o sinônimo de órfão que foi criado com o plot, a sua história baseada no plot da perda de seus pais. E esse é o caso de Bruce Wayne. Nem o Superman tem esse plot tão forte quanto o próprio Batman. Então, como menção honrosa, sim, Batman, DC Comics, o órfão dos órfãos. A perda dos seus pais acarretou na criação de um dos maiores heróis de todos os tempos, nosso querido Batman. E não tem como não citar o Batman, até porque é um roubo na lista porque ele tem o Alfred. De fato, o Alfred é uma figura paterna, mas não substitui o Thomas Wayne nem a Martha Wayne. Thomas, que em um futuro trocado pelo Flashpoint, é o próprio Batman. Cara, como é muito bom essa lore do Batman. De fato, isso inspirou muitas outras obras. De fato, até animes e outros livros e outros etc. Que Batman é o órfão supremo. É por isso que ele está no final dessa lista. Batman, com Bruce Wayne e a perda dos seus pais, Thomas e Martha Wayne. E o Alfred é uma figura paterna maravilhosa. E ele também perde o Alfred em algumas HQs. Pobre menino Bruce. Para vocês entenderem o peso que foi a morte dos pais do Batman, vamos pegar essa cena de Flashpoint. Só para resumir, você quebrou a barreira temporal, voltou no tempo, evitou o assassinato de sua mãe e mudou completamente a linha temporal. Quase destruindo o mundo inteiro no processo. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendo. Eu lembro de tudo. Não só do que aconteceu depois que eu acordei lá, mas da minha outra vida. Eu lembro de cada bolo de aniversário que a mamãe fez pra mim. Do meu quarto. De tudo. Talvez seja algum tipo de efeito colateral temporal. Ou talvez seja um presente para Bruce. Um presente. Peraí, essa é a letra do meu pai? Sempre te amarei, seu pai, Thomas Wayne. Você é um excelente mensageiro.
Obrigado. Finalizando essa parte da lista sobre os protagonistas que chegam ao clichê da perda dos pais, com essa cena emocionante do Batman recebendo uma carta do seu pai falecido, Thomas Wayne, o Batman do Flashpoint. Eu vou encerrar essa parte do vídeo, ainda vamos falar de quem quebra o clichê. Sim, vai ter mais pelo menos uns 10 exemplos de quem quebra esse clichê, sim. Então vamos lá, pessoal. Dê seu like, curta, comenta e compartilha. Se preparem para a parte 2, porque sim, vai ter uma parte 2 desse vídeo. Só para não ficar muito longo, porque eu tô quase 1 hora aqui. E de fato, tudo que foi dito é relevante para a gente entender o ponto forte desse clichê. E também vamos ver quem quebra esse clichê. Mas a cena do Batman é incrível, gente, é incrível. Pra quem perdeu o pai e a mãe, uma carta de amor da pessoa que mais chamou em vida, não necessariamente nessa, mas em outra, como acontece no multiverso da DC. Cara, eu daria tudo pra ouvir isso de novo. Seria muito bom. E você que tem o seu pai e sua mãe, valorize. Eles não vão durar para sempre. Ame eles como se não houvesse um amanhã. Respeite e honre seus pais e suas mães. Aquelas pessoas que amam você e que também são amadas por você. O mundo não é um lugar muito feliz. Coisas ruins acontecem. Aproveite o tempo que você tem. Deixe seu like, sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a parte 2.